Aqui esta noite para meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidá-los para nós lermos um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Um texto bem conhecido dos irmãos, das irmãs, para a nossa meditação nesta noite, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus, aleluia. Paulo está dizendo que não se envergonha do evangelho de Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre o evangelho de Cristo, o evangelho poderoso, o evangelho extraordinário, aquele verdadeiro evangelho. Porque hoje nós temos visto alguns evangelhos que, na verdade, nós colocamos aqui o nome do evangelho para ilustrar, mas de evangelho não tem nada. São verdadeiras falácias, enganos, heresias, mas que são muito pregadas, que são muito vividas por aí, por algumas pessoas, como sendo um evangelho verdadeiro. Por exemplo, nós poderíamos falar do evangelho de prosperidade, onde as pessoas procuram apenas bens, elas querem apenas receber de Deus, mas elas não querem doar nem fazer nada para Deus. Elas estão ali, na visão delas, não da Bíblia, para colocar Deus no canto de parede, para desafiar Deus, para fazer Deus fazer aquilo que Ele quer. E esse evangelho fica só nessa amplitude, nessa questão de buscar, né? Nós temos até aquele exemplo de um pastor, que uma irmã que estava tendo uma filha de testemunho, e o pastor falando lá, dizendo que tem testemunho, e os irmãos dizendo que tinha 2 carros, agora tem 4, tinha uma casa, tinha 3 empresas, e chegou uma irmãzinha, uma senhora, e disse assim: eu era do mundo, eu vivia nas coisas ruins dessa terra, na idolatria, mas hoje aceitei a Jesus e estou liberta, e recebi de Deus, pela sua misericórdia, a salvação. Aí o pastor desta igreja terminou e disse: não, irmã, a senhora não entendeu, é para contar a bênção, como se isso não fosse bênção na vida, porque essas pessoas, elas querem ordenar a Deus, elas querem que Deus dê a ela, senão elas não fazem tal coisa. E o entendimento dessas igrejas é um sacrifício, quando na verdade Paulo nos disse que o sacrifício que Deus quer é que a gente entregue nosso corpo como algo agradável, perfeito para Deus, e não o sacrifício de vender casa, botar dinheiro, vender tudo, botar dinheiro. Eu conheci um comerciante que nesse evangelho de prosperidade ele faliu, porque tudo que ele tinha, ele deu lá e acabou sem nada. Então, meus irmãos, é estes evangelhos que existem. Existe hoje também o evangelho liberal, que é aquele que a tônica é: aqui é proibido proibir, aqui tudo pode. Há uma adaptação do mundo para a igreja. As pessoas fazem carnaval na igreja, fazem São João na igreja, fazem forró, festão, coisas desse tipo, adaptando o mundo para a igreja, quando na verdade a igreja, ela não tem que se moldar ao mundo, como o próprio Paulo disse. Nós não temos que nos moldar ao mundo, mas nós temos que tentar ficar parecido com Jesus,
Obviamente que isso é muito complicado, é muito difícil, mas nós temos que, a cada dia, tentar ser mais parecido com Jesus e não com este mundo. E aí, esse é evangelho liberal, onde tudo pode, onde as pessoas chegam naquela pregação de vinde a mim como estais, mas lá continua também como está. A pessoa não muda, na verdade ela piora ali. É um evangelho liberal. Tudo pode, aqui não tem compromisso com nada. O que você quiser fazer, faça. E isso aí é uma visão grega hedonista, onde eles diziam, a comida é para o ventre e o ventre para a comida. Nessa frase eles estão querendo dizer o quê? Que tudo que o homem quiser fazer, se ele tiver desejo, deve fazer. Como o próprio apóstolo Paulo disse, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convém fazer. Existe também um evangelho social, onde as pessoas se reúnem apenas para jogar dominó, para jogar baralho, para jogar basquete, para jogar futebol. Tem igreja por aí que já tem campeonato de pastor contra os membros da igreja. Aleluia. Final do campeonato, diáconos contra presbítero. Entendeu? São igrejas que não têm assim um compromisso. A questão dela é reunir gente para fazer um clube social, festas, lazer. Lá é uma coisa light. Dizem até que numa igreja dessa, na hora que o irmão foi entregar o pão da Santa Ceia, a irmã disse, irmão, é integral esse pão? Aí o irmão disse, não, irmão, é normal. Ela disse, ixi, então eu não posso comer não, porque eu só como pão integral. É um povo cheio de coisa, isso aí é o evangelho social. E tem também o evangelho filosófico, onde naqueles lugares não há verdades absolutas, nem doutrinas absolutas. Eles não têm certeza se Jesus ressuscitou mesmo no corpo. Eles não têm certeza realmente se vai ter um arrebatamento. A questão ali é só conhecimento, é os homens mostrar que sabem, que são doutores, pós-doutores, MBA, que sabem falar não sei quantos idiomas. É um evangelho filosófico. Nenhum desses são, aleluia, comparados ao verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que Paulo disse, destes outros evangelhos, talvez ela até se envergonhasse, mas desse evangelho verdadeiro de Cristo, ele disse, eu nunca me envergonharei. Se você tem vergonha da sua igreja, é porque talvez lá não seja o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho faz o cristão ter prazer de servir a Jesus. Não é o cristão andar com a Bíblia escondida. Não é o cristão fazer de 007 no seu trabalho. Um dia eu trabalhei ali em Recife, servi no Comando Aéreo Regional, no 2º Comar em Recife. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar com uma senhora, que ela é servidora pública federal, e comecei a pregar a palavra para ela rapidamente ali, com poucos dias, e indiquei uma igreja lá próxima da casa dela, que eu conhecia lá no bairro de Prazeres, e aí ela foi para lá. E quando chegou na segunda-feira, ela chegou toda alegre, oh, aleluia. Ela aceitou no domingo, já estava dando aleluia, glória a Deus. Na segunda, dizendo que agora já sentia uma alegria que não tinha na alma. Dormiu bem, que só dormia com remédio. Coisas desse tipo, que estava alegre com Jesus. E aí uma pessoa que já fazia mais de 20 anos que trabalhava com ela, disse, oh, maravilha, agora você é crente? Aí ela ficou olhando. Sou, você é? Aí o rapaz que trabalhava, sou, rapaz. Eu nunca lhe disse, mas sou. Aí ela disse assim, mas meu filho, pelo amor de Deus, foi necessário trazer um rapaz lá de Natal, não sei de onde, para pregar o evangelho para mim. Você a vida todinha aqui do meu lado e não pregou o evangelho para mim. Vejam, irmãos, nós temos que ter prazer. Temos que ter compromisso. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho onde nós não nos envergonhamos. Diferente desses falsos evangelhos que eu apresentei. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho poderoso, o evangelho verdadeiro, ele só se faz possível você estar nele, primeiro, se você tiver fé. Como diz Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 nos fala claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
é um evangelho de fé. É um evangelho onde o homem começa a crer na fé. E ele não começa a crer no filosófico. Ele não começa a crer naquilo que vê, mas ele começa a crer naquilo que a Bíblia fala para ele. Ele não precisa de que nenhum cientista prove que existe um céu fora dessas dimensões. Mas se a Bíblia diz que existe um céu, então ele crê, porque ele crê pela fé. E a fé, aleluia, é o firme fundamento. Quando a pessoa tem fé, ela está bem fundada, ela está bem guardada, ela está bem abalizada. Quando a pessoa tem fé, ela confia, mesmo que as pessoas digam ao contrário, mas ela confia que Deus é poderoso e que por fim, aleluia, Ele se levantará. Romanos 1:17 nos fala muito bem sobre isso. No complemento do versículo que eu li, o apóstolo Paulo disse: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ele está dizendo que a justiça de Deus vai se revelando gradualmente no Evangelho, quando nós vamos praticando o Evangelho, porque a cada dia Deus vai nos dar uma fé maior do que o dia anterior. Você pode até dizer: mas meu querido, será que isto é verdade? Tem dia que eu estou tão abatido, que eu estou tão cansado, que eu estou tão deprimido, e eu tenho mais fé. Sabe qual é a certeza que você tem fé? É que mesmo nesses dias, quando você está triste, deprimido, oprimido, está entristecido, cansado, você vai orar. E eu vou te dizer, não existe uma prova maior de que o crente ter fé do que ele orar. Porque olhe, não tem ninguém ali no quarto, você está sozinho, mas está falando com alguém. Ou seja, em suma, você acredita que Deus está lá ouvindo, você acredita que o Espírito Santo está lá consolando. Ou seja, você tem fé, e isto está claro. Paulo disse: para se viver o Evangelho, vai se descobrindo a cada dia a sua justiça de fé em fé. Não tem como seguir o Evangelho de Cristo sem fé. As pessoas sem fé vão ficando no caminho, como Jesus contou a parábola do semeador, que saiu a semear, aí foi, jogou na beira da estrada, jogou nos pedregais, e eles foram morrendo. Sabe por quê? Por falta de fé. Mas quando a pessoa tem fé, por todas as adversidades, por todas as lutas, por todas as provas, ela passa, e passa, como diz lá em Hebreus, dando glória a Deus. Esse evangelho verdadeiro, além de ser um evangelho de fé, ele também é um evangelho de compromisso, muito contrário do que esses falsos evangelhos que tem por aí, que se prega que a pessoa não precisa ter nenhum compromisso com Jesus, venha como está, fique do jeito que você quiser aí, não tenha compromisso com Deus, vá no culto se você quiser, se você não quiser também ninguém está nem aí. Não, o verdadeiro evangelho é um evangelho de compromisso, como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus nos falou de um compromisso. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é que Deus está dizendo? Eu não quero esse negocinho de coração, eu não quero esse negocinho de, não, depois eu dou. Não, Ele quer você por inteiro, Ele quer você de corpo, alma e espírito. E Ele não quer você servindo a nenhum outro Senhor, a não ser a um único Senhor. E isto aí demanda compromisso. Isso aí demanda compromisso. Nós não podemos servir aos senhores desta terra. Nós não podemos servir aos senhores da nossa carne. Nós não podemos servir ao Senhor dos nossos desejos carnais. Sabe por quê? Porque todos eles desagradam a Deus. Mas quando se serve a Deus, procura se servir voluntariamente. Eu sempre digo quando eu prego, quem está aqui está porque sabe que Jesus é bom e que Jesus é maravilhoso e que serve a Ele. Porque a porta está aberta, não é verdade? Você só está aqui porque você quer. Se você quisesse estar num bar agora, você estaria. Se você quisesse estar numa boca de fumo, né, irmão João Dias, como no mundo antigamente se fazia, você estaria. Mas sabe por que você não está e você está aqui? É porque você disse: Deus, o Senhor teve compromisso comigo, então eu quero ter compromisso contigo.
É um evangelho de compromisso. Aleluia. Como nos diz Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Nos fala de um verdadeiro compromisso. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Nos fala de um compromisso verdadeiro, de um compromisso santo, de um compromisso agradável. Colossenses 3 e 23 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Versículo 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ele está dizendo, quando você for fazer qualquer coisa, até no teu trabalho, não faça como para aquele chato, daquele chefe que te persegue. Não faça como se fosse para o homem, mas faça para Deus, porque Deus é que tem o galardão para você. Eu quero te dizer que talvez a tua empresa não faliu nessa pandemia, porque você tem servido a Deus ali, e Deus tem honrado a sua fé para você se manter lá. Sabe por quê? Porque Deus faz uma coisa grande para manter apenas um servo dele em um lugar. Ela é grande. É um evangelho de renúncia. Como muito bem escreveu Jesus, como disse Lucas, falando Jesus, no capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. O evangelho, irmão, tem que ter renúncia. Não dá para ser crente no evangelho verdadeiro se você não abre mão de nada, se você não quer deixar as coisas desse mundo. E eu vou lhes dizer, muita gente continua no vício e deixa de forma constrangedora, não porque Jesus constranja ninguém, mas porque a fé em Cristo a cada dia vai nos constrangendo a servir a Ele de coração. Eu me lembro do pastor Manuel Nunes, que era conhecido como Cordeiro. Ele conta um testemunho, ele era lá da cidade de Imperatriz do Maranhão, e ele conta o testemunho de um irmão que fumava, e ele não tinha força para deixar de fumar. Ele ia para a igreja, mas quando chegava fumava, ia para a igreja, fumava. Aí ele um dia disse, Jesus, me liberta desse miserável, desse cigarro, me liberta desse vício. E aí deu uma vontade, era no interior, e ele disse, sabe de uma coisa, eu vou fumar lá no mato, para ninguém ver, só assim ninguém vai me julgar, ninguém vai falar nada. E ele saiu pensando que ia lá para lá, ia ficar de boa, né? Aí ele chegou lá, acendeu o cigarro, quando ia botando na boca, ele viu um calango. O calango olhava para ele e fazia assim, fazia assim. E ele disse, meu Deus, até o calango está dizendo, para de fumar, para de fumar, para de fumar. Aí ele disse, Jesus, hoje eu paro esse desgraçado desse cigarro e nunca mais vou fumar. E ficou liberto. É um evangelho de renúncia. Nós precisamos renunciar, nós precisamos deixar, negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Quando ele fala tomar a nossa cruz, ele está mostrando que não é um evangelho em que a gente possa dizer, este evangelho, a partir de hoje, você aceitando a Jesus, você só tem vitória, é só glória, é só bênção, nunca tem adversidade. Não vá entrar neste caminho, porque isso aí é o caminho dos amigos falsos de Jó, que diziam que Jó, porque estava sofrendo, estava em pecado, não era um crente verdadeiro. O crente verdadeiro passa por aflições, como Jesus disse em 16:33 de João. Ele disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Já está dito que nós passaremos por aflições. São as cruzes que nós vamos levando diariamente. Mas temos que renunciar o mundo. Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. Ele deixa muito claro essa questão de renunciar. Ele diz assim, adúlteros e adúlteras. Olha que palavra forte. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para fazer parte do verdadeiro evangelho, é preciso renunciar. Para fazer parte do verdadeiro evangelho, é preciso servidão. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão sendo ensinadas por aí a ser dono de Deus. Eu decreto, Deus, agora, faça aí agora. Tu tem que fazer agora. Ó Deus, eu ordeno. Quem somos nós para ordenar alguma coisa a Deus? Quem somos nós para decretar?
Obviamente que tem pessoas na Bíblia que fizeram coisas extraordinárias, mas porque naquele momento Deus deu-lhe aquela possibilidade, aquela condição. Mas não fique pensando, porque Elias fez uma coisa, porque outro fez outra, que você vai chegar e vai decretar, vai mandar. Eu me lembro num culto que eu estava, a gente ficou até um pouco constrangido, o pastor Jonas de Paiva estava ali também. A convite era um aniversário do pastor, eu acho. Botaram um irmão para pregar. E o irmão disse: Jesus, eu dou 5 minutos para o senhor começar a batizar com o Espírito Santo. Aí passou 5 minutos, aí ele disse: mais 5, Jesus. Já em 25 Jesus não batizou ninguém com o Espírito Santo. Estava feio. Sabe por quê? Porque Deus não é mandado por ninguém. Ele faz tudo o que Ele apraz. Nós somos servos. Eu acho interessante que em algumas cartas que Paulo começa, como Romanos 1:1, ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele sabia a sua posição, que era servo. Paulo, um dos maiores homens do Novo Testamento, mas se colocou naquela posição de servo. Filipenses 1:1, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele entende que a nossa servidão é para a glória de Deus. Nós servimos a Deus, nós não mandamos a Deus. Aleluia. Isto aí é o verdadeiro evangelho. Precisa de fé, de compromisso, de renúncia, de servidão. Agora você pode me perguntar, como Pedro perguntou a Jesus, quando aquele homem rico, aquele jovem rico, saiu triste porque não saiu salvo, cheio de mentira, de hipocrisia, cheio de inverdades. Quando ele não saiu salvo, saiu triste. Aí Jesus disse: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí Pedro disse: pronto, se esse homem não se salva, porque na visão judaica, salvação era prosperidade, como o homem era rico, pensava que ele era salvo. Aí ele disse: bem, se esse homem não se salva, quem se salvará? Aí Jesus disse, muito claro para Pedro: o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. E ele ainda disse a mais: nós deixamos pais, filhos, mulheres, essas coisas todas. Aí Jesus disse: não tem ninguém que deixe pai, mãe, filho, casa, trabalho, o que for, que aqui nesta terra não ganhe 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Aí você pode me perguntar: irmão, mas vale a pena ter fé, ter compromisso, renunciar e servir a Cristo? Vale. E aonde está a questão que prova que vale a pena? Paulo disse: eu não me envergonho deste evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aonde está o bônus do evangelho? De renunciar, de deixar, de parar de pecar, de viver para Cristo. Está em primeiro lugar na salvação que esse evangelho tem. Aleluia! Se eu perguntar, eu vou fazer melhor. Se Jesus descesse aqui agora e olhasse para cada irmão e na cara a cara com cada irmão dissesse assim: irmão Moza, você deixa sua casa, você deixa seu dinheiro, você deixa seu emprego para ir comigo morar no céu? Você deixava ou não? Deixava. Se chegasse agora para a irmã aí e dissesse assim: irmã, você deixa seu cartão de crédito, você deixa tudo? Deixa. Quem é que não ia deixar? Sabe por quê? Porque a salvação é o maior tesouro que a pessoa tem. Está aí o segredo do que Paulo disse. Paulo disse: nós somos vasos de barro, mas dentro deste vaso de barro, que é imprestável, que não serve para nada, nós temos um grande tesouro. E sabe qual é o tesouro? Você é um salvo. Oh, aleluia! Porque não envergonha do evangelho, Paulo? Porque ele é um evangelho de salvação. Tira o homem da sarjeta, pega o homem no monturo, pega o homem desgraçado, pega o homem destruído, pega o homem no presídio e está 2, 3, 4 formaturas e ainda leva para o céu. Pega o homem desgraçado, aleluia, uma prostituta, um homem afeminado, pega um drogado, pega uma pessoa perdida para a sociedade, pega um abandonado e faz dele um príncipe e ainda salva ele, como aquele ladrão que estava à direita de Jesus, que era rejeitado pela sociedade, mas por fim Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Seu maior tesouro é a sua salvação. Aleluia. Por favor, faça isso. Bata assim no seu peito carinhosamente e diga assim: o maior tesouro que eu tenho é a minha salvação.
Não se iluda que é o cartão de crédito, que às vezes vem o ladrão e leva o limite todinho e você fica sem nada. Não se iluda que é sua casa, porque às vezes vem a inundação e leva ela. Não se iluda que é seu carro, que pode ser perdido. Não se iluda que é nada desta vida. O maior tesouro que você tem, a maior bênção que Deus te deu, é a convicção que um dia você vai morar no céu. E é uma convicção completa, sabe por quê? Se você morrer, aí vai lá para o paraíso descansar. E no dia certo, na trombeta de Deus, você vai ressuscitar e vai também entrar no céu. E também, se você estiver vivo, vai ouvir a trombeta de Deus, vai ser transformado, glorificado e também vai entrar no reino dos céus. Ou seja, de toda forma, morrendo ou vivo, sendo fiel a Deus, Ele promete: eu salvarei vocês, eu salvarei vocês. Mas Paulo disse ainda, além desse evangelho, seu evangelho de salvação, ele também é um evangelho de poder. Os homens carnais, os homens racionais, os homens materiais, eles não conseguem entender, nem compreender, nem vivenciar o poder do evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o poder está passando na igreja. Deus não mudou, nós mudamos. Mas há muitos anos, ou alguns anos atrás, nós vimos pessoas em cadeira de rodas se levantar. Nós vimos mortos ressuscitar, como eu vi na igreja de Cidade Praia. Eu fui pregar num domingo, o pastor era até o pai da irmã Suzy, que eu esqueci o nome dele agora. Pastor Ribeiro, pastor lá de Cidade Praia. Eu fui pregar e quando cheguei lá, o pastor Ribeiro ficou até constrangido. Ele disse: meu filho, eu esqueci de avisar você. Foi porque essa semana aqui aconteceu uma coisa extraordinária. Eu digo: foi mesmo, pastor, o que foi? Se Deus ressuscitou uma criança aqui, de uma forma grande. E hoje a família está fazendo um culto para agradecer. E ele até disse: se você quiser ir para casa ou para outra igreja, vai. Ele disse: pastor, tu acha que eu vou perder um negócio desse? Eu vou aqui ouvir. E, irmão, foi lá na igreja de Cidade Praia. Um irmão que tinha ali, ele trabalhava num clube social, e na semana ele tirou um cochilo com a esposa, e a criança também estava dormindo num colchãozinho, só que ele dormiu e a criança acordou, e ela correu para a piscina e pulou na piscina, e estava lá, deitada, emborcada na água. Quando o pai chegou, já fazia minutos, já fazia 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, que ela estava roxa. Chamou o SAMU, tirou, fizeram massagem cardíaca, e o médico da SAMU atestou: morreu, não tem mais jeito não, não tem mais saída. Mas o pai ficou dentro da SAMU e disse: eu quero ir também, eu quero ir para lá. E foram, chegaram no Valfredo Gugel, não tinha mais jeito, o médico também atestou a morte, botou na pedra. Quando chegou lá na pedra do Valfredo Gugel, o pai se ajoelhou, chorou e disse assim: ó Deus, eu acredito no poder do teu santo evangelho, eu acredito no poder do teu filho Jesus. Então mostra o sinal para esses médicos crerem e verem que só tu é Deus e pode dar vida à criança. A criança começou a mexer e botar água para fora. Os homens ficaram do necrotério perturbados, chamaram o médico, fizeram tudo, e o menino ressuscitou. Teve algumas sequelas, ficou um pouco sem andar direito e sem falar, mas depois, com o tratamento, a criança ficou boa e hoje está ressuscitada, porque este evangelho é um evangelho de poder. Jesus disse: se creres em mim, ainda se estiveres mortos, viverás. Ramanchobre cantarabahai. Irmão Isaac está congregando conosco aqui agora. Ele está até em Uberlândia, foi visitar a filha. Mandou uma mensagem para mim dizendo que o irmão Nelson, um irmão que Bíblia também conhece lá de Lagoa Seca, estava entubado, uma situação difícil, complicada, e pedindo oração. Aí depois eu recebi a mensagem também da filha dele, pedindo oração. E a igreja aqui em Natal, quem conhecia, orou por ele. E quando foi ontem, eu recebi uma mensagem de uma voz cansada, ainda sem fôlego, mas dizendo: irmão João Paulo, eu escapei, eu saí, eu já estou vivo. Sabe por quê? Quando a vontade de Deus é de viver, Ele dá vida mesmo que esteja morto. Este é o evangelho poderoso. Qual é o impossível que você trouxe esta noite? Saiba de uma coisa: nada é impossível para Deus. Ramante ubricanta labachéria.
Nós precisamos crer neste evangelho extraordinário, neste evangelho que transcende a lógica, nesse evangelho que transcende a razão. E foi colocado lá na igreja de Cidade Praia, aleluia, ali na tela, o documento que o médico atestando a morte, e ainda dizendo que não entendia, pelos meios da medicina, como o menino reviveu, mas em claro e em letras maiúsculas ele botou: mas eu só sei de uma coisa, ele reviveu. Sabe quem é que dá vida? Jesus. Orai, canta labaxéria. Esse evangelho é um evangelho de poder. Qual é o impossível que você acha? Creia esta noite. Ore a Deus esta noite. Confia em Deus esta noite. Você está renunciando, você está abdicando. Então você está dentro do evangelho de poder. Receba poder esta noite. Receba poder esta noite. Receba fé, receba visão, receba profecia, o entendimento de que Deus pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós podíamos entrar aqui e ficar naquele evangelho racional, mas nós temos que crer que além do nosso entendimento, além da nossa visão material, há um Deus que tudo pode, há um Deus que para o sol e detém a lua, há um Deus que abre o mar vermelho, há um Deus que abre o rio Jordão, há um Deus que faz machado flutuar, há um Deus que faz homem com 4 dias morto ressuscitar, há um Deus que faz uma menina cujo era filha de Jairo, que disseram: não atormente mais o mestre, ela já morreu, e ele disse: não temas, crê somente. E quando chegou lá, disse: a menina está dormindo, o negócio dela é fome, e deram de comer. Ela foi ressuscitada pela oração, e Deus fez o milagre. Precisamos crer que este evangelho é do Deus que nós servimos, e esse Deus não muda. Ele não muda, nós é que mudamos. Eu quero fazer uma oração agora. Eu não sei onde você está, mas o Espírito Santo de Deus me diz esta noite: tu vai deixar este remédio para dormir, vai dormir em paz. Ramande canta rabaxéria. Deus está dizendo esta noite: confia nele, que toda depressão e ansiedade Ele vai tirar, porque Ele tem cuidado de você. Deus esta noite está dizendo: não procure saber de onde eu vou prover, mas uma coisa é certa, eu vou prover. Andarabaixéria. O povo ainda fica perguntando: como Deus? Não quero saber como, Deus vai fazer. Irmão, eu posso deixar de ter fé em Deus? Segunda-feira eu estava assistindo uma aula de teologia com pastores cessacionistas pela internet. Um doutor de uma igreja cessacionista tradicional lá da Flórida, ele estava dando aula sobre a igreja. E ele disse, e quando ele entra no vídeo, ele vai repreender numa palavra o pastor anterior, que falou: irmãos, nós temos que servir a Deus cantando, louvando, porque os dons cessaram mesmo, não tem mais jeito. E quando aquele pastor entrou, eu dizendo: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui assistindo aula com esses homens? Não é nada que eu creio, mas eu tenho que assistir, para ter crédito, para ser reconhecido pelo MEC. Aí eu estava assistindo a aula, quando o doutor lá da igreja tradicional entrou e disse assim: irmãos, se nós não crermos em Cristo, que Ele ainda é vivo e poderoso, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aí ele contou um testemunho, irmão João Dias. Ele disse que estava construindo uma catedral em Brasília, no ano de 1988, e a coisa era difícil, a catedral era para mais de 2.000 pessoas, o financeiro estava curto, e ele orou a Deus e disse: Deus, o que é que eu faço? Eu faço rifa, eu faço o que dentro da igreja para arrecadar dinheiro? Aí Deus disse: não faça nada no coração dele, eu vou levantar um homem que fará tudo isso aqui para mim. E aí ele disse: Deus, e Deus disse: um homem cessacionista, que não crê mais nem que Deus fala, mas ele disse: Deus falou para mim, irmão, é experiência. E quando foi num culto, eu estava no culto, e na escola dominical, vinha um irmão que era um empresário, o filho dele estava, a computação estava crescendo no mundo todo, o Brasil é mais atrasado, chegou só nos anos 90, mas no mundo todo já tinha muitos computadores. O filho dele fez curso fora do Brasil, e ele sabia montar muitos computadores. Ele era convidado para montar na Alemanha, no Japão,
Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, em vários países, e ganhava muito dinheiro. E quando ele viu aquela obra, Deus tocou no coração dele e disse assim: pastor, quando eu estava aqui vendo o senhor pregar, Deus disse assim: ó, meu servo, tu está ganhando muito, não é? Foi eu que te dei, que tu não merecia, por que tu não dá aqui para fazer esta obra? E irmão, durante 24 meses que eu construí a obra, disse aquele pastor, aquele irmão mandou um cheque, todo mês ele mandava um cheque, e eu vou lhe dizer, o cheque supria toda a necessidade, não era necessário R$1 de nenhum irmão. Sabe por quê? Porque Deus disse: creia que eu falei, um homem só bancará toda essa obra. Deus é grande, Deus é grande. Nós não podemos deixar de crer nesse Deus. Se os sensacionistas estavam em casa, um irmão ligou para mim, sensacionista, que eu sempre estou discutindo com ele na Bíblia. Ele disse: irmão, estou com Covid, a situação é difícil, mas eu creio no poder de Deus e na oração. Se você orar, Jesus me cura. Eu disse: mas homem, você discute o dia todo comigo na base, dizendo que não crê. Ele disse: fui botado no estreito, agora eu creio, tem que ser. Aí eu disse: vou orar e Deus vai fazer. Com 2 semanas ele estava trabalhando. Nós temos que crer no poder da oração. Se até os sensacionistas estão crendo, por que é que a gente não vai crer? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Oh meu Deus, esta noite nós cremos no Evangelho poderoso. Eu não sei qual é o impossível, eu não sei qual é o difícil, eu só sei que o Senhor não mudou e tem poder para fazer. Aleluia. Não é porque nós somos bonzinhos, nem porque nós merecemos. É pela tua graça, é pelo teu infinito amor, é pela tua infinita misericórdia. Estende agora a tua mão sobre os teus servos e tuas servas, que deixaram sua casa mesmo num risco e vieram para a tua casa esta noite. Vai, Senhor, honra a fé dessas pessoas que estão aqui, honra a fé dessas pessoas que estão em casa agora. Renova a sua vida espiritual primeiramente, renova a sua vida espiritual primeiramente. Toca no coração delas para que elas voltem a orar, elas voltem para ler a Bíblia, elas voltem a jejuar, elas voltem a fazer a tua palavra, a vontade tua, e tu tem as mãos estendidas para abençoar este povo. Eu não sei qual é a causa impossível, eu só sei que o meu Deus é o Deus do impossível. Hoje ele entra com providência, hoje ele age, hoje ele muda, hoje ele cura, hoje ele sara, hoje ele tira, hoje ele arranca, hoje ele salva o perdido, hoje ele abre a porta, hoje ele impede a falência da loja, hoje ele impede, aleluia, a ansiedade, a depressão, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, pelos olhos da fé, nós já podemos ver a tua ação, nós temos que ver pela fé a tua ação, que como tu levantasse um homem para construir aquela catedral lá em Brasília, tu tem poder para abençoar o teu povo, porque tu não é homem que irrita, e nem filho do homem para que se arrependa. A tua promessa é grande, derrama agora sobre o teu povo, tua promessa. Rabai Xandarabachéria. Porque você teme fazer o Enem, está com medo de quê? Deus já não falou que é contigo? Ele não já disse que ia diante de ti, despedaçando as portas de bronze e os cadeados piores que tiverem? Deus tem poder, Deus tem poder. Não vamos diminuir a nossa fé em Deus por causa de uma pandemia. Isto acontece. Vamos continuar crendo no Deus de poder, que no meio da pandemia não deixou faltar. Um Deus de poder que no meio da pandemia não deixou as coisas se perderem, porque Ele é Deus. Aleluia. Creia em Deus, confie em Deus. Você não está aqui porque veio sem compromisso. Você está aqui porque Deus trouxe você neste lugar. Aleluia. Glória a Deus.